Atenção, atenção! O Corinthians recusou uma proposta milionária pela contratação do volante Moscardo. O Chelsea havia oferecido 25 milhões de euros pela contratação do garoto revelado nas categorias de base do Timão. Seria a maior venda da história do Corinthians, mas a proposta foi recusada. Show, Chelsea! Sai pra lá, Chelsea! Deixa o Moscardo aqui! Não vem que não tem! Eu conto todos os detalhes desta proposta milionária do Chelsea. É uma proposta realmente, olha, eu não sei como é que o Corinthians recusou essa proposta, mas a proposta, por enquanto, está recusada. Conto os detalhes para vocês agora. Cereto News, roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Faça sua inscrição no canal do Cereto. Inscreva-se no canal, é de graça, você não paga nada. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu like, deixe também o seu comentário. Eu leio todos os comentários. Você tem vez, você tem voz aqui no canal do Cereto. E olha só, em nome de Aposta Ganha, a Aposta Ganha, o patrocinador oficial do canal do Cereto. Você aposta, o Corinthians joga no final de semana contra o Palmeiras. Domingo, Corinthians e Palmeiras às 4 da tarde. Será que dá Corinthians? Olha, eu tô botando fé no Coringão, mas eu acho que vai dar empate. Eu acho que vai dar empate nesse jogo. Apesar de eu botar fé no Corinthians, eu acho que vai dar empate nesse jogo. Aposta Ganha, aposte com o meu link que está, faça o cadastro com o meu link que está nos comentários fixados aqui do vídeo e através do QR Code você também pode fazer a aposta Ganha. E você ganha R$5 na primeira aposta. Sem ter que apostar nada. R$5 você ganha de bônus. Fazendo o cadastro, você já ganha R$5. Tá bom? É isso aí. Aposta Ganha. Olha só, a informação primeiro foi do repórter Bruno Andrade. O repórter Bruno Andrade, lá de Portugal, trouxe a informação de que o Chelsea fez uma oferta milionária para levar o Moscardo, meio-campista revelado no Corinthians. O Chelsea da Inglaterra fez uma oferta milionária de 25 milhões de euros. 25 milhões de euros, que dão mais ou menos mais de 132 milhões de reais. É dinheiro que não acaba nunca. O Chelsea ofereceu 21 milhões de euros à vista, 21 milhões de euros à vista, hein? No cash, com mais 4 milhões de euros de bônus por objetivos alcançados. Isso por 100% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo. O Corinthians é dono de 80% dos direitos econômicos do Gabriel Moscardo, enquanto os outros 20% pertencem ao próprio atleta. Se a negociação for concretizada, se acontecer a negociação, a transferência do Moscardo, a venda do Moscardo, se acontecer, vai ser a maior venda da história do Corinthians, de um jogador de apenas 17 anos, ultrapassando a venda do Pedrinho, que saiu para o Benfica em 2020 a troco de 18 milhões de euros. O acordo com o Chelsea ainda prevê 10% de uma futura venda e a manutenção do Moscardo, o Moscardo ficaria no Brasil até pelo menos junho de 2024. Por quê? O Moscardo ainda tem 17 anos, ele só pode ir para a Europa quando completar 18 anos. Embora ele complete 18 anos em setembro, a janela já vai estar fechada para a Europa. Então ele iria só em junho de 2024. Tudo bem que ele poderia ir na janela também no final do ano, né? Mas o acordo do Chelsea com o Corinthians é compra agora, contrata agora, compra agora e só vai em junho de 2024, quando já tiver completado 18 anos. O Moscardo foi alvo nos últimos meses também do Barcelona, do Nottingham Forest,
outras equipes que se interessaram pelo garoto. O Corinthians tem recebido propostas através do Kia Jorabichian e através do Giuliano Bertolucci. Desses dois empresários, o Corinthians tem recebido propostas pelo Gabriel Moscardo. E se acontecer a venda, o Gabriel Moscardo também passará a ser o volante mais caro a ser negociado no futebol brasileiro. Isto porque a venda mais cara de um volante no futebol brasileiro foi do Danilo, do Palmeiras, 20 milhões de euros, negociado com o Nottingham Forest, e o Andrei, do Vasco da Gama, foi negociado para o Chelsea por 12 milhões e meio de euros. Mas, nesse caso, o Corinthians, a venda do Moscardo superaria a venda desses dois jogadores. Acontece que a informação é que o Corinthians recusou a proposta do Chelsea. O Corinthians recusou a proposta do Chelsea. Ainda hoje, no programa Os Donos da Bola, o Neto deu a informação de que conversou com o Duílio e o Duílio disse que só negociaria o Moscardo pelo dobro, por 40 milhões de euros. O Chelsea está oferecendo 20 milhões de euros, mais 5 milhões de bônus, e o Duílio disse que só vai negociar pelo dobro, por 40 milhões de euros, o que, convenhamos, é muito dinheiro. De qualquer maneira, o Corinthians diz que não vai negociar o Moscardo neste momento, porque não tem pressa para vender o Moscardo. Entende que o Moscardo é jovem e que a procura pelo atleta tem sido frequente. E entende que o valor oferecido pelo Chelsea é muito abaixo do que o Moscardo vale no mercado. O Corinthians entende que tem uma joia preciosa nas mãos e quer vender esta joia preciosa. Então a proposta quer vender a joia preciosa, mas não por esse valor de 25 milhões de euros. Quer vender por pelo menos 40 milhões de euros, o que seria uma venda astronômica. Seria a maior venda da história do Corinthians e uma venda astronômica. Portanto, neste momento, a proposta está recusada. O objetivo do Corinthians é manter o Moscardo no Brasil pelo menos até a metade do ano de 2024, quando abre de novo a janela de transferências. O Moscardo esteve no Corinthians apenas em 10 jogos do time profissional. Então você imagina, esteve em 10 jogos no time profissional e já seria vendido por esse montão de dinheiro. Mas é bom dizer também que a negociação continua, né? A negociação não termina. Foi só a primeira oferta, a primeira proposta do Chelsea. Pode ter outras propostas e o Corinthians pode se animar, pode se animar com uma oferta um pouco maior e pode negociar o garoto revelado nas categorias de base. O Corinthians que está vendendo todo mundo, né? Já está parecendo um desmanche, se bem que recusou recentemente a proposta do Yuri Alberto para o West Ham da Inglaterra, recusou 2 propostas do West Ham da Inglaterra pelo centroavante Yuri Alberto. O Corinthians confirmou hoje, aliás, confirmou porque o Murilo foi... O Nottingham Forest da Inglaterra é que anunciou o Murilo. O Murilo já é jogador do Nottingham Forest, o Corinthians confirmou os valores da negociação. E o zagueiro foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, no penúltimo dia da janela de transferências na Inglaterra. Termina amanhã a janela de transferências na Inglaterra. O Corinthians recebe por esta negociação 12 milhões de euros, 64 milhões e 400 mil reais na cotação atual, com mais 2 milhões de euros, 10 milhões e 700 mil reais em casos de metas consideradas alcançáveis, metas atingidas, bônus por metas atingidas pelo zagueiro Murilo. O Timão tinha 80% dos direitos econômicos do jogador, vende 70% e mantém 10% ainda para possíveis transferências no futuro. O Murilo disse que está muito feliz por ter chegado ao Nottingham Forest, que é um grande clube, com uma torcida enorme, que a Premier League é a melhor liga do mundo, então ele está feliz, etc e tal, aquelas coisas que o jogador fala quando ele é apresentado num clube de futebol. Vamos lembrar quais são os jogadores que o Corinthians já vendeu esse ano, porque o Corinthians vendeu bastante esse ano. Está vendendo muito e está contratando pouco. O Corinthians vendeu recentemente o Roger Guedes.
O Roger Guedes foi para o Catar, né? Foi para o Al Rayyan do Catar, se eu não me engano, é esse o nome do time que foi o Roger Guedes. Então o Roger Guedes foi para o futebol do Catar. Quem mais o Corinthians vendeu? O Corinthians vendeu um monte para o Zenit, né? Para o Zenit, um monte de jogadores, um pacote de jogadores entrou na negociação com o Zenit. Bom, além do Roger Guedes, quem mais? Vamos lembrar aqui. Tem o Lucas Piton, que foi para o Vasco, isso no começo da temporada. O Lucas Piton foi para o Vasco da Gama. O Lucas Piton foi negociado. Quem mais? O Duqueiroz foi para o Zenit. Além do Duqueiroz, que foi para o Zenit, o Mantuan foi para o Zenit. O Pedro foi vendido agora também para o Zenit. Quem mais? A gente não tem as fotos aí dos jogadores que foram negociados, jogadores que foram vendidos pelo Corinthians. Adson também foi negociado para o Nantes da França. Murilo agora para o futebol da Inglaterra. E se eu estiver esquecendo de alguém, vocês me lembram aí, me ajudem a lembrar aqui nos comentários. Mas o Corinthians vendeu 7 jogadores, pelo menos 7 jogadores, o Corinthians vendeu, Moscardo, o Murilo, o Guedes, o Adson, o Duqueiroz, o Robert Renan, o Mantuan, o Pedro e o Piton. O Moscardo não, o Moscardo ainda não foi vendido, né? Calma, Carlos Cereto, o Moscardo ainda está no Chelsea. O Corinthians vendeu o Murilo para a Inglaterra, o Guedes para o Catar, o Adson para a França, o Duqueiroz foi vendido para o Zenit, Robert Renan para o Zenit, Mantuan para o Zenit, o Pedro para o Zenit, todos eles na negociação envolvendo o Yuri Alberto, né? Porque o Pedro também foi na preferência de negociação para o Zenit. E o Piton, lateral esquerdo, para o Vasco. Então o Corinthians estava vendendo muito, e todo o dinheiro para pagar dívidas, porque o Corinthians precisa pagar dívidas. O Corinthians está vendendo o almoço para pagar a janta. Mas, dessa vez, o Corinthians não vendeu o Moscardo, né? Desta vez, não vendeu o Moscardo. Então já é uma boa notícia. Não vendeu o Yuri Alberto e também não vendeu o Moscardo. Se vai vender o Moscardo no futuro, aí eu já não sei. Mas, por enquanto, não vai vender o volante do Corinthians. É isso, rapaziada. Deixe o seu comentário aí. Eu quero saber o que você acha sobre o Gabriel Moscardo. Deixe o comentário aqui. Quero saber o que você acha sobre essa venda do Gabriel Moscardo. Tem comentários aqui, ó. Boa noite, Cereto. Cereto, certo que o Lucha está se perdendo nas entrevistas, porém todos podemos ver que os vários destaques do time foram vendidos e os meninos do Terrão estão salvando o nosso timão. Mérito só do Lucha. Só que realmente não podemos ficar sendo amassados assim pelos adversários. Tomara que resolva esta questão aí, professor. Tamo junto, Cereto. Valeu, Arthur Vieira. O Valber Nascimento, triste disso tudo é que todos já sabiam que o Luxemburgo não está atualizado. Só a diretoria incompetente que acreditou nesse projeto atrasado dos anos 90. O pessoal está falando do Lucha. Lucha, agradecemos por subir muitos jogadores da base, mas precisamos de tática. O Rodrigo Flores está falando por aqui também. Vamos acertar as contas, gratidão e sucesso. Obrigado. Próximo comentário. Qual é o próximo comentário? Olá, Cereto, boa noite, nação corintiana, que vergonha, nunca tinha visto tamanha covardia, jogou como time de várzea, fora Luxemburgo, vai Corinthians, beleza. E o próximo comentário, Luiz Fernando Jorge, essa classificação foi no mínimo constrangedora para o Corinthians, não fez nada para isso, fomos amassados durante os 90 minutos. É isso mesmo. Pessoal ainda muito bravo com a derrota do Corinthians para o Estudiantes de La Plata, embora o Corinthians tenha se classificado para a próxima fase da Sul-Americana e domingo tem jogo contra o Palmeiras. Mas é isso, rapaziada, eu quero que vocês falem agora, deixem o comentário sobre o Gabriel Moscardo e sobre essa venda do Gabriel Moscardo, que é uma joia. A venda não, o Corinthians recusou a proposta do Chelsea da Inglaterra, então por enquanto o Gabriel Moscardo não vai, mas eu acho que só por enquanto, hein? É isso aí, faça a sua inscrição no canal do Cereto, deixe o like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença, e me segue nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto no Twitter. Agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal, tchau!